E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir. Nós estamos aqui no módulo 3, controle de qualidade na disposição de rejeitos. Nós estamos falando aqui de avaliação geotécnica de pilhas e barragens. Nos módulos anteriores, nós fizemos uma visão geral da teoria, falamos também sobre alguns exemplos de falhas de barragens. E agora nós vamos falar sobre o que controlar, né? Quando está em campo, está se executando os serviços, o que precisa ter atenção. Bom, e mesmo assim a gente vai precisar de um pouco de teoria, então eu vou entrar de uma maneira também mais conceitual, mas isso vai dar base para que siga com os ensaios, porque é necessário ter um acompanhamento geotécnico com ensaios, né, para se garantir a real segurança dessas estruturas. Então nós vamos falar sobre pilha de rejeito filtrado ou desaguado, linha dos estados críticos e como que isso afeta essas estruturas, ensaios de caracterização, ensaios especiais, como que é a drenagem interna e critérios de filtro que são necessários. Vamos iniciar aqui com as pilhas, né, de rejeito filtrado ou desaguado e por que elas estão sendo utilizadas nesse momento. Inicialmente, a primeira opção era a construção de barragens alteadas a montante. Isso foi muito usado aqui no Brasil, até nós termos duas grandes falhas, né? Foi a de Fundão, depois teve também Brumadinho, e aí a ANM, na época, fez a resolução 13, depois avançou para a resolução 95, qual esse tipo de estrutura foi proibida, né? É uma estrutura em que os diques são alteados sobre o próprio material lançado, e ele é lançado de uma maneira hidráulica, ou seja, fica muito fofo, né? Normalmente é um material saturado e fofo. À medida que isso aqui vai ganhando uma determinada elevação, as tensões aplicadas aqui abaixo são muito altas. Então, tensões elevadas, material fofo, saturado, a chance disso se liquefazer é muito grande. E qual foi a alternativa encontrada? Construir pilhas de material filtrado ou desaguado. No geral, tem se implementado mais um processo na planta de beneficiamento do rejeito. O rejeito ele tem sido filtrado. Em alguns casos, o material mais arenoso ele vai para um local onde ele é desaguado, né, ele é seco. Após isso, é transportado para o local, né, da pilha. E nesse local ele é disposto mecanicamente e compactado. À medida que vai se compactando, consegue aí índices de vazios menores, ou seja, o material tem uma densidade maior, e isso acaba que melhora bastante as propriedades mecânicas e a resistência ao cisalhamento desse material, podendo aí, em muitos casos, você deixar o material numa condição mais dilatante, ou seja, ele perde aquela condição de ser um material fofo e contrátil. Isso aí é uma vantagem muito grande quando se está dispondo desses materiais. Bom, aí nós podemos ver que, à medida que vai se alteando, é necessário avaliar as condições que o rejeito está ficando. Para isso, foram realizados, né, ensaios triaxiais, drenados e não drenados, e também variou se o ensaio é realizado sob compressão, o corpo de prova tem uma força axial no qual vai comprimindo, ou extensão. E se obteve a linha dos estados críticos para esses materiais. Nós sabemos que
Se tem uma superfície de ruptura, esses materiais aqui eles tendem a se comportar mais com material sob compressão, e esses aqui na parte mais próxima do pé da estrutura, eles têm um comportamento que se assemelham mais ao ensaio de extensão. Por isso foram realizados esses dois tipos de ensaios, né? Variou também se era um ensaio drenado, no qual não se geram poropressões, é um ensaio mais demorado e ele tem uma deformação volumétrica. Reparem, esses ensaios em que o volume específico se altera são ensaios drenados. Quando o ensaio é não drenado, o índice de vazios permanece e ele gera poropressões. Esses ensaios em que as linhas estão mais retilíneas são ensaios não drenados. E esses aqui, esse triângulo escuro, significa que são os ensaios de extensão. Reparem que a linha dos estados críticos ela é um pouco curva, né? Ela não é bem uma linha. E aqui mais ao final ela tem outro comportamento também, né? Mas nessa parte que interessa para esse tipo de estrutura, ela pode ser relativamente aproximada a uma reta. Para tensões muito baixas, né, ou tensões muito elevadas, acaba que essa teoria não é aplicada. Mas a gente observa que na maioria dos casos, né, ela tem um efeito bem interessante. E a questão é que quando o material está muito próximo aqui, ele pode ter um comportamento diferente. Por isso, recomenda-se complementar a campanha com esse tipo de ensaio. Se verificar se essa linha dos estados críticos está coerente com nessa condição. Bom, agora a gente vai avançar para os ensaios que realmente são realizados. A gente volta em breve. Até mais.